Vamos lá, vamos ver o que a BBC tem aqui a nos dizer sobre Ozempic. Nos últimos meses, uma canetinha com agulha na ponta virou uma febre entre pessoas que querem emagrecer. Nas redes sociais, influenciadores do Brasil e do mundo vêm divulgando as supostas maravilhas do remédio Ozempic. Mas será que qualquer um pode tomar? E quais são os riscos do uso inadequado? Sou André Bernatti, da BBC News Brasil em Londres, e neste vídeo vou te explicar o caso do Ozempic e quando remédios para emagrecer são realmente indicados. Já adianto que o uso puramente estético é totalmente contraindicado. Logo mais conto por quê. Mas bem, o Ozempic da farmacêutica Novo Nordisk surgiu na verdade para tratar o diabetes tipo 2. O princípio ativo é chamado de semaglutida. Com o passar do tempo, os cientistas observaram um efeito colateral muito interessante dele, a perda de peso. Daí nasceram versões específicas para tratar pacientes acima do peso, que foram aprovadas no Brasil em janeiro e devem chegar às farmácias do país a partir do segundo semestre. Em resumo, então, a semaglutida vai aparecer em 3 versões. As primeiras, que são o Ozempic e o Rybelsus, servem para tratar o diabetes. A terceira, o Wegovy, serve para tratar a obesidade. As 3 são injeções semanais. Para evitar confusões, neste vídeo vamos usar o nome semaglutida como padrão. É bom a gente registrar aqui esse ponto aqui, né? O semaglutida, ou o Ozempic, que é o nome comercial, ele realmente tem essa função. Foi feito para tratar diabetes tipo 2, né? Um medicamento bem recente no mercado. A gente viu, em 2017, ele começou a chegar nos mercados dos Estados Unidos e tal, e a gente está recebendo esse medicamento com essa, né, com esse pouco tempo de mercado, né? Mas o que é importante a gente deixar claro aqui, destacado, que ele não foi feito para você emagrecer. Ele foi feito para tratar diabetes tipo 2. E como um efeito que a gente já discutiu aqui um pouco mais aprofundado nesse episódio que está aqui linkado embaixo do nosso podcast, a gente trata justamente dessa ideia, desse efeito colateral do emagrecimento através de semaglutida. Né? Posso continuar, Nina? Pode. A endocrinologista Simone Van de Sandilly me disse que a semaglutida possui 3 efeitos no organismo. Mas o principal mecanismo de ação é a ação em centros no cérebro, né, no sistema nervoso central, responsáveis pelo controle da fome e do gasto de energia do corpo. O segundo efeito é o de estimular a liberação de insulina pelo pâncreas. Esse hormônio retira da circulação sanguínea o açúcar obtido dos alimentos e o coloca dentro das células, onde serão usados como fontes de energia. Deixa aqui, volta um minutinho, só para a gente deixar esse ponto claro aqui, né? Pronto, que aqui ela fala essa ideia, né? De no sistema nervoso central e agir lá nos mecanismos de fome, saciedade e gasto energético no corpo. Esse é um ponto que eu acho interessante a gente destacar aqui, porque muitas pessoas imaginam que ter esse efeito, você começa a se saciar com menos comida, né? Pode ser uma coisa importante para quem está querendo alcançar níveis de emagrecimento, né? Pensando aqui na pessoa que está pensando no ganho estético, né? Se eu me saciar menos aqui, então significa que eu vou comer menos, vou emagrecer mais, e tudo certo, né? Só maravilha para emagrecimento. Só que aí tem a outra contrapartida fisiológica, né? Que se você se saciar mais cedo, sem necessariamente ser uma pessoa obesa, que tem um nível de fome maior, ou de saciedade, né? Maior do que o de uma pessoa normal, a tendência de você comer menos do que o que você precisa, né? Pensando numa pessoa que tem um sobrepeso aí, 5, 10 quilos, pessoa que não seja uma pessoa que não chega a ser uma pessoa obesa, vai alcançar esse estado de economia no seu organismo e vai fazer com que o seu corpo cada vez mais se adapte a gastar menos energia. Aí o que é que isso tem de implicação prática na sua vida? Você vai para academia, por exemplo, vai fazer um treino de força, um treino cardiopulmonar, você não vai conseguir render, consequentemente, você não vai conseguir gerar esse efeito que o nosso organismo precisa ter para construir músculos, para melhorar o seu desempenho cardiopulmonar, e você vai perceber que vai estar um pouco mais cansada, vai estar um pouco mais sem energia, e lá tomando semaglutida. A canetinha, né, como a gente diz aqui no Nordeste, e a canetinha variando. Você, todo dia de aplicação que foi planejado, você está lá colocando e não necessariamente está tendo esse benefício que você imaginava, né?
Sobre isso eu queria fazer um comentário. Além disso, é interessante você perceber que ela fala que o remédio, ele diminui a sua fome, te dá uma saciedade precoce, né? Você se sente saciado antes do que você se sentiria sem o remédio. E isso não quer dizer que você vai fazer boas escolhas, né? Então, você só se sente saciado antes do tempo. Mas se você se sente saciado antes do tempo, mas você come meia lata de leite moça, você vai ganhar peso tanto quanto do que uma pessoa que tem uma saciedade que não é tão precoce, mas que, em vez de comer leite moça, vai comer uma salada. Então, é importante chamar atenção para isso, porque algumas pessoas vão fazer esse tratamento e não vão conseguir perder tanto peso. E às vezes o motivo é esse. E não só esse, né? Porque é como o jornalista falou no começo, o objetivo desse tratamento era outro. O objetivo era controlar a glicemia. Então, o remédio também tem essa função de ajudar a colocar o açúcar para dentro da célula, para que ele não fique na corrente sanguínea e, assim, o diabetes esteja mais controlado. Não é perder peso, foi um efeito colateral. Então, a gente vai ver mais para frente, eu acredito, né, que eu não vi a reportagem toda, mas eu acredito que ele deve falar isso, que o que eles observaram é que a perda de peso não é tão grande assim. Porque o que gera perda de peso, na prática, é menos calorias do que você gasta. Na prática, é isso. Então, comer menos não necessariamente quer dizer comer menos calorias. Perfeito. Só isso a Ok, vou reflexão. soltar aqui. Responsáveis pelo controle da fome e do gasto de energia do corpo. O segundo efeito é o de estimular a liberação de insulina pelo pâncreas. Esse hormônio retira da circulação sanguínea o açúcar obtido dos alimentos e o coloca dentro das células, onde serão usados como fontes de energia. O remédio também retarda o esvaziamento do estômago, e como a comida fica lá por um tempo maior, a sensação de barriga cheia se prolonga. Nos estudos que serviram de base para aprovação, a perda de peso média entre os voluntários que usaram a semaglutida foi de 17%. A médica também me falou sobre os efeitos colaterais. São medicamentos que dão como principal efeito colateral a náusea, né, o enjoo, que popularmente chamado de enjoo. Mas aí vem a grande só um questão. detalhe aqui, né? Que ele colocou que a média da perda de peso aqui foi 17%, mas, e isso a gente escuta lá no podcast, né? Que isso pode ser, isso não necessariamente é a média, né, do tempo que você está esperando do esse emagrecimento normal, né? Talvez você esteja imaginando, poxa, se eu perder 17% do meu peso em um mês, maravilha, né? Perdi uma quantidade significativa, só que aí os estudos vão avaliar num período maior, né? A gente já viu aqui esse período sendo avaliado por mais de 3 meses aí, né? 3, 6 meses. Então aí quando você começa a pensar, poxa, se em 6 meses eu perder 17% do meu peso, né? Talvez não fique uma coisa tão interessante assim, né? E esse dado dele é bem otimista, né? Porque pelo que a gente viu nos estudos, é bem menos que isso. É bem menos que isso, exatamente. Realmente se beneficia das injeções de semaglutida? Segundo a bula, a indicação é para indivíduos com obesidade, quando o índice de massa corporal, o IMC, está acima de 30. O remédio também pode ser prescrito para pacientes com IMC acima de 27 que possuem alguma doença associada, como hipertensão, diabetes ou apneia do sono. O IMC é um cálculo em que o peso de um indivíduo é dividido pela altura elevado ao quadrado. Se o número obtido está entre 18 e 25, ele está dentro do peso considerado normal. Entre 25 e 29,9 há um quadro de sobrepeso, e acima de 30 ocorre o diagnóstico de obesidade. A aplicação do remédio deve estar sempre associada... Só um detalhe também importante, já que o apresentador está falando do IMC, né? A gente usa, assim, para essa via geral de classificação sobre massa corporal, né? Mas você que está vendo essa reportagem aqui e está fazendo essas contas, né, e está vendo que o seu IMC está um pouco acima disso ou um pouco abaixo, né, não quer dizer necessariamente que você é uma pessoa obesa por conta disso, tá? A gente precisa fazer uma avaliação mais minuciosa para saber que tipo de tecido você tem em excesso. Que você seja uma pessoa que tem um esqueleto, sabe o tipo de pessoa que tem aqui esses diâmetros ósseos bem largos, né? Isso se traduz em mais peso. Se você é o tipo de pessoa que
naturalmente já carrega mais músculo, né? Vamos dizer que na sua família todo mundo tem aquela batatona aqui, gigantesca, né? Você tem um braço grande, você tem um nível de força maior do que a média das pessoas que você convive, então talvez isso contribua muito para o seu MC estar mais elevado do que o que você esperaria, né? Mas isso não quer dizer que você está obeso só por isso. É preciso investigar melhor com métodos mais específicos para avaliar a composição corporal do indivíduo. Né? Das mudanças no estilo de vida, que incluem restrições na dieta e atividade física regular. Vale destacar que, mesmo antes, já havia grandes avanços nos tratamentos medicamentosos da obesidade, embora com um pouco menos de perda de peso do que com a semaglutida. E os especialistas esperam para os próximos meses a chegada da tirzepatida, da farmacêutica Eli Lilly, que superou os 20% de perda de peso nos estudos clínicos. Juntos, todos esses comprimidos e injeções ampliaram o arsenal terapêutico para tratar a obesidade. Lembrando que aqui ele não está falando quanto tempo foi esses 20%, né? Você pode alcançar aí essa magnitude de emagrecimento, mas ele não falou aqui em quanto tempo, tá? Então, fica sempre atento a esses detalhes. Sim. Fora cirurgias bariátricas indicadas para pacientes que não respondem à medicação ou têm obesidade grave. Todos esses avanços mudaram a ordem de prioridade dos tratamentos. O endocrinologista Valmir Coutinho me explicou que, tradicionalmente, as sociedades médicas costumavam prescrever mudanças na dieta e prática de exercícios físicos como a primeira linha para lidar com excesso de peso. Só quando essas estratégias falhavam é que remédios ou cirurgias entravam em cena. Mas isso começou a ser questionado com mais força em meados de 2020, com a publicação das Diretrizes de Tratamento de Obesidade do Canadá. Coutinho destaca que, pela primeira vez, um documento desse porte reconheceu que intervenções psicológicas, medicações e cirurgia bariátrica formam os 3 pilares terapêuticos básicos, e modificações na alimentação e estímulo à atividade física atuam como forças complementares. Esse é um ponto interessante. Esse é um ponto bem interessante. Eu confesso que até a gravação desse material que a gente está tendo aqui, eu não tive acesso a esse conteúdo, esse material aqui. Mas se você for pensar, e aí é uma coisa que é interessante a gente perceber, né? Que tipo de indivíduo está sendo avaliado, né? E qual é o cenário socioeconômico e cultural que a pessoa obesa está sendo submetida, né? Porque se você for pensar em que a obesidade, de fato, é apenas um distúrbio metabólico, porque você, por alguma razão, está acumulando muita gordura, independente de qualquer outra alternativa que você já tenha feito, você não vai conseguir emagrecer, né? Eu até tenderia a concordar com esse estudo aqui. Mas, como a gente já viu aqui em outros episódios, em outros programas, que todo o histórico, né, sociocultural, psicológico, faz uma diferença enorme para o indivíduo, né? A gente sabe que existem muitas outras estratégias, né, que são associadas ao indivíduo que deseja emagrecer, que não necessariamente atinge só o componente metabólico, né? A gente já discutiu aqui a relevância de uma pessoa que muitas vezes em uma situação de fragilidade econômica, isso pode agravar o quadro de sobrepeso e obesidade. Pode ter uma pessoa que tem, de repente, um trauma pela infância, de atividades físicas e exercício, não consegue se exercitar por N razões. Isso aumenta a chance de você ser uma pessoa sedentária e pode agravar o caso de sobrepeso e obesidade. Isso não quer dizer que você necessariamente seja uma pessoa que, né, tem que ser estimulada a esse tripé aqui que esse estudo está colocando, tá? Esse é um ponto, inclusive, até bem interessante para a gente discutir no episódio futuro. Se vocês quiserem, podem deixar aqui o comentário para a gente saber como é que essas instituições pensam, né? Quem pensa, com que objetivo, né, tendem a tratar a obesidade, né? O que me chamou a atenção nesse dado não é o fato das medicações e cirurgias se tornarem primeira linha de tratamento, sabe? Foi o fato da alimentação e atividade física ficar em segundo plano. Sim. Porque ele fala que a alimentação e a atividade física ficaram como tratamentos complementares. Nos protocolos de saúde, quando fala tratamento complementar, não é obrigatório. A gente tenta primeiro esses daqui e, se o profissional quiser, a gente tenta o outro. Complementar quer dizer isso, né? Eu não sei se ele conhece os termos e ele o repórter possa ter se confundido, ou realmente, porque eu realmente não tive acesso a essa diretriz do Canadá sobre a obesidade, mas assim,
Sim, tratamento psicológico primeira linha, eu concordo, e até concordo que realmente o nível de obesidade, a quantidade de pessoas obesas e o tipo de obesidade que a gente tem encontrado hoje em dia é muito diferente do que se encontrava há uns anos atrás, em que apenas alimentação e atividade física era o único tratamento, ou o tratamento de primeira linha, que eu ainda acho que deveria ser. Mas, assim, tirar esse tratamento como primeira linha que é agravante. Porque a pessoa que faz a cirurgia bariátrica, a pessoa que usa a medicação, ela vai precisar da atividade física e da alimentação e do tratamento psicológico em conjunto. Não tem como ser de segunda linha isso, não tem como ser complementar. Talvez, se o paciente quiser, ele faça. Não existe isso. Entendeu? O que me chama a atenção é isso, porque não tem como. Esse tratamento não vai funcionar apenas com medicação e cirurgia. Não vai funcionar. Verdade. Vamos lá. Eles inverteram agora e botaram como pilares do tratamento tratamento psicológico, remédio e cirurgia bariátrica, porque se acha que o remédio ou a cirurgia bariátrica sejam indispensáveis para que o paciente consiga mudar o hábito alimentar dele. Porque a gente tem observado o seguinte: a ciência médica já comprovou que dieta e exercício físico funcionam bem no curto e médio prazo, mas no longo prazo eles não conseguem manter uma perda de peso suficiente. Que fique claro, as mudanças na alimentação e na prática de exercício continuam fundamentais. Só que a ciência percebeu que, na maioria das vezes, eles não são suficientes para resolver o problema de forma satisfatória. Mas o tratamento com medicamentos... Na verdade, o que a ciência percebeu não é que eles não funcionam a longo prazo, é que a forma como a gente prescreve hoje em dia dieta e exercício físico não funciona. Não é que a alimentação saudável e o exercício físico não funcionam, é a forma como a gente, enquanto profissional de saúde, prescreve isso, é a forma como a gente trabalha isso com os nossos pacientes, como se fosse impositivo, como se tivesse muitas mudanças muito radicais, e já se viu que as pessoas não conseguem manter isso por muito tempo. Eu falo principalmente em relação à alimentação, né? Existem muitos estudos provando que dietas engordam. Parece chocante essa informação, porque o objetivo da dieta principal é emagrecer. Mas é a forma como a gente prescreve hoje em dia. A gente joga para o paciente muita informação de uma vez só, e é difícil dele dar conta daquilo, e acaba que a longo prazo ele não consegue manter. E existem novos protocolos, a entrevista motivacional é um método que não é tão novo, mas que tem sido muito usado por profissionais de educação física e da nutrição, e tem se visto grandes resultados. Tem vários pesquisadores nessa área mostrando isso. Aí é a forma como a gente trata. Então, essa reportagem ficou meio tendencioso, parecendo. Não sei se também não sei se é a forma como os escritores do protocolo canadense escreveram isso também, não sei se foi a forma como eles entenderam. Mas, na verdade, o que esses estudos querem mostrar não é que a alimentação e o exercício físico não funcionam a longo prazo, é que a forma como eles são prescritos hoje em dia não vão até longo prazo, né? Realmente, ao médio e curto prazo não funciona exatamente mais. E eu posso endossar no seu comentário com relação à prática de exercícios, né, ou de atividades físicas. Como a gente geralmente interpreta essa informação, vamos dizer que a gente encontra que não existe, tá, gente, o melhor tipo de exercício para emagrecer. Mas vamos dizer que a gente encontrasse. Vamos pegar o exemplo que todo mundo usa aí, de 30 minutos de uma atividade aeróbica contínua de baixa intensidade, né? Esse é o melhor para emagrecer que se tem no senso comum, mas já dentro para você que não é. Mas se fosse, a gente ia pegar uma pessoa que está lá com a sua obesidade já instalada, que não gosta de fazer exercício, que não consegue muitas das vezes, e vai forçar essa pessoa a fazer esse exercício dessa maneira para que ela consiga perder peso. Então a pessoa está lá, sem gostar, sem saber por quê, muitas das vezes sentindo desconforto, dores, julgamento do ambiente social, né? A pessoa, um obeso maior, né? Recebe muito mais olhares do que o que você imagina que uma pessoa normal receberia, e não pelas razões que ele gostaria. Então ele está lá completamente desconfortável, em algum ponto ele pode sentir um desconforto, e aí ele vai começar a perceber, tá, se eu fizer tudo isso aqui e eu conseguir perder, como é mostrando pra gente aqui, 20% do meu peso, 30%, é sacrifício que vai valer a pena.
Isso geralmente não acontece, né, por uma série de fatores fisiológicos aqui, que o emagrecimento não é essa constante linear que a gente gostaria que fosse, né? Vou perder aqui 30 quilos, né, em 3 meses, 10 quilos por mês, tal, não é assim que funciona. E aí a pessoa vê que esse esforço que ela fez não deu o resultado que ela imaginava que teria, e aí ela para no médio, né, no médio prazo, de fazer essa atividade. Ela não gostou daquilo, ela não desenvolveu nenhum laço afetivo com aquela atividade, e nem valeu a pena para o resultado que ela queria. Então, como é que ela vai continuar com isso? Faz o menor sentido, né? Exato. Vamos lá, avançando. Medicamentos ainda enfrenta pelo menos 3 grandes desafios. Primeiro, o preconceito, como me explicou o cirurgião Ricardo Cohen. Isso é uma coisa muito importante, porque a doença obesidade e seus tratamentos são estigmatizados. Porque se acreditava, e tem gente que acredita ainda, infelizmente, é um indivíduo que não sabe ter escolhas adequadas, é um sedentário, é um perdedor e etc. Que não é verdade. Isso joga a culpa para um indivíduo que ele não tem. É como eu culpar alguém que tem um câncer de um melanoma, a culpa da pele dele. Ou seja, pelo que se sabe hoje em dia, Isso é importante destacar aqui, né? Que é o que a gente mais vê com essa ideia de que o indivíduo responsável pelo seu próprio sucesso, pelo seu próprio fracasso. Então, se você está obeso, você vai carregar todas essas mazelas de ser uma pessoa obesa, fraca e preguiçosa, tudo que vem acompanhado com esse, né, imaginário do senso comum que faz uma pessoa ganhar peso e aumentar o seu tecido adiposo ao longo do tempo, né? E a gente está vendo que não é assim que funciona. a obesidade não é apenas uma questão de comer demais e gastar poucas calorias. Trata-se de uma disfunção metabólica complexa, sobre a qual há uma influência de fatores genéticos e de estilo de vida. E olha que falamos aqui de um dos problemas de saúde mais comuns em todo o mundo. Todos os anos são registradas 4 milhões de mortes associadas ao sobrepeso e à obesidade. No Brasil, 55% da população está acima do peso, e esse número deve subir para 88% até 2060, se nada mudar. A segunda barreira é justamente a banalização dos remédios, como a semaglutida. Muita gente passou a tomar o Ozempic, que é para diabetes. Eu confesso que eu não conheci esse número não aqui, eu fiquei impressionado. 88% da população sobrepeso. Pois é. E esse número sobre número de mortes por obesidade também me chamou a atenção, porque como é que ele sabe esse número? As pessoas morreram de complicações da obesidade. Sim. Ninguém morre de obesidade. Exatamente. Né? As pessoas morrem das complicações de obesidade, que, na verdade, é superestimado, porque podem ser complicações dos maus hábitos ou complicações de tanta coisa, sim. Não necessariamente obesidade. O dado, pessoas que morreram de obesidade, acho que a gente podia, quem está assistindo aí, acho que podia relevar. É super estimado. Verdade. A gente tem um episódio falando sobre esse tema da gordofobia, né? Que é justamente isso. Uma pessoa, dá um exemplo aqui, uma pessoa que com seu IMC acima de 30, tal, que é com obesidade instalada, vamos dizer que ela fume há 20 ou 30 anos, desenvolveu um efizema, morreu de insuficiência respiratória. Provavelmente é um tipo de pessoa que entraria na conta quando você vê lá, ó, aqui, complicações, né, cardiopulmonares, pessoa obesa, tá pronto, complicações da obesidade. Não é bem assim, né? Mesma coisa com a diabetes aqui. A pessoa pode ser uma pessoa com IMC ali abaixo de 18, né? Está lá com um diabetes descontrolado há um bom tempo. Você tem um IMC muito baixo, mas o seu pâncreas já está quase que em falência. Você não produz os hormônios que você precisaria produzir. A insulina já praticamente está inexistente, apesar do baixo peso que você tenha, né? A sua situação metabólica está completamente equivocado. Não é uma pessoa obesa, mas está lá uma obesidade, está lá um diabetes descompensado, né? Então você morre em consequência da diabetes. Se é uma pessoa obesa, é complicações da obesidade. Então é interessante esse... E é como o próprio repórter falou, o que leva à obesidade é um conjunto de fatores, são muitos fatores. Então, sabe aquela piada daquela pessoa que passa o dia todo bebendo, e quando chega no final do dia está passando mal e faz, acho que foi azeitona que eu comi? É o mesmo esquema, porque
é um conjunto de coisas que levam até a obesidade. E qualquer uma dessas coisas pode levar à morte, né? Então, qualquer pessoa que tem um problema cardíaco, se ela for obesa, a morte é por conta da obesidade. Qualquer pessoa que tenha diabetes, se ela for obesa, a morte foi por conta da obesidade. Então, esse número é meio estranho. Mas, enfim. A mesma coisa, o número sobre o número de pessoas com sobrepeso e obesidade. De fato, a população com sobrepeso e obesidade cresceu muito, muito nos últimos, 50 anos, né? Por conta de muitos fatores, né? Principalmente com a industrialização dos alimentos. Mas não sei se é esse número todo, mas eu acho que esse é mais confiável do que o número de mortes por obesidade. Diabetes por conta própria. A endocrinologista Simone Van de Sande lembra que esse remédio é tarja vermelha, ou seja, só deve ser vendido sob prescrição médica. Mas muita gente compra sem a receita, ou usando a mesma receita mais de uma vez. O Valmir Coutinho alerta que a semaglutida não é um cosmético e nunca deve ser usada com fins estéticos para perder poucos quilos. É preocupante, por um lado, porque muita gente usa por razões estéticas só, né? E aí você começa a ter problemas com a relação risco-benefício, porque o benefício para uma pessoa que tem obesidade, ele é tão grande que mesmo que exista um risco inerente no uso do medicamento. Nessa linha, o endocrinologista Bruno Halpern reforçou uma coisa importante. A semaglutida não é um remédio para emagrecer. Ela é um tratamento contra uma doença que se chama obesidade. E esse uso estético prejudica justamente os pacientes obesos. Por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil foram registrados episódios de falta de doses em farmácias por causa da alta procura. Bom, para fechar, o terceiro desafio é o acesso a esses remédios anti-obesidade. Até o momento, nenhum está disponível no Sistema Único de Saúde, o SUS. Isso significa que os pacientes precisam pagar por conta própria pelo tratamento ou acionar seu plano de saúde se tiverem um. Ainda não se sabe qual será o preço cobrado pela semaglutida contra a obesidade no Brasil. Nas farmácias, a versão injetável específica para o diabetes sai caro, de R$ 800 a R$ 1.100 por mês. Com um detalhe importante, o tratamento contra a obesidade é contínuo, sem data para terminar. Bom, com isso eu fico por aqui, espero que você tenha achado esse vídeo interessante, né? Vale a pena esse alerta aí que foi feito, porque realmente não é um cosmético, não é um creminho que você passa aqui, não é uma pílula que você toma para matar a sede acompanhada de um copo, né? É uma coisa séria. E é muito triste perceber isso, que, de fato, para uma pessoa que tem obesidade severa, né, uma pessoa que já está no nível que realmente não consegue fazer benefício, os métodos mais tradicionais para emagrecimento, não consegue mudar a sua alimentação, não consegue se exercitar, já tentou, a história de vida dela não permite que ela tenha acesso a isso agora, é o tipo de... Ou até o peso não permite que ela faça uma atividade física. Exato, exatamente. Aí sim pode ser um medicamento que ajude ela a diminuir a sua chance de ter sua vida abreviada, né? E aí o que a gente vê... E até conseguir ter uma vida mais saudável, começa o tratamento medicamentoso para depois, né? Exato. Exatamente. Não, mas é isso. Então, fica aqui esse alerta para você, né? Que é o medicamento da moda, é a coisa que vai fazer você emagrecer, perder seus 5, 10 quilos para ficar legal aí pro o shape do verão, que quer que você queira. Não é assim. É uma coisa séria, que deve ser feito o uso, caso a sua equipe de saúde julgue necessário, né? Para um momento específico na sua vida. Não é isso? Eu quero fazer um comentário rapidão. Tá. Moto. Pode falar. O meu vizinho tá brincando com a moto na porta de casa. Deixa, sextou. Né? Vamos lá. Não, só um comentário que eu estava guardando para o final, que eu queria ver até o final para ver se isso ia acontecer. Não sei se você percebeu, mas todos os estudiosos que apareceram na reportagem são médicos. Uhum. A gente não teve uma opinião. Isso acontece muito na televisão, sabe? Na mídia chamada mídia hegemônica. Vamos falar sobre economia. Aí chama sempre um economista liberal. Sim. Vamos falar sobre... Sabe? Tem sempre um lado. Mas é um estudioso. Como se o estudioso fosse livre de opiniões. Ele não tem lado. Mas tem. Tá? E essa reportagem também tem um lado.
A gente viu muitos estudiosos falando que a atividade física e a alimentação não são o primordial, né? Só que a gente não teve um nutricionista e um educador físico falando sobre isso. E acaba sendo tendenciosa, né? Eu entendo que jornalistas, às vezes, não pensam por esse lado, mas a gente, enquanto espectador, tem que fazer essa análise. Sim. De que essa reportagem ela pode ter sido tendenciosa, porque tudo bem, ele trouxe pesquisadores, e vários pesquisadores, acho que 4 pesquisadores, perdi as contas, mas todos eles eram médicos. Endocrinologista, cirurgião, provavelmente cirurgião de cirurgia bariátrica, que mais? Acho que eram 2 endocrinologistas, então, todos com pouco conhecimento sobre o que alimentação e atividade física fazem com pessoas obesas. Entende? Perfeito. Então, a gente precisa ter esse olhar crítico sobre isso. Concordo. Ok, vou parar essa gravação aqui.